Fernando chamou Roberto para seu escritório. Preciso falar com você. E essa cara? Parece que você me odeia, disse Fernando, meio brincando, meio sério. Roberto sabia que nada de bom resultaria daquela conversa. Foi então que Fernando revelou que havia instalado um rastreador via satélite na van de Roberto. Vi todo o seu trajeto hoje. Você parou várias vezes. Não me diga que você estava trabalhando como motorista de aplicativo de mobilidade. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era uma tarde chuvosa na cidade. As fortes gotas batiam incansavelmente no para-brisa da van de Roberto. O céu estava tão escuro que parecia noite. Roberto, um entregador de mercadorias, estava concentrado em manter a visibilidade, ajustando os limpadores de para-brisa enquanto navegava pelas ruas encharcadas. Ele estava a caminho para fazer uma entrega importante. Enquanto dirigia, ele refletiu sobre sua vida. Seu chefe, Fernando Hernandes, sempre o tratou com hostilidade e lhe deu uma van velha e desgastada para o trabalho. Parado em um semáforo, Roberto pensou em como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse escolhido outra profissão. Quando o semáforo ficou verde, ele acelerou, mas logo ouviu um barulho preocupante vindo debaixo do carro. A suspensão está quase no fim da vida útil e dirão que a culpa é minha, murmurou ele, temendo ser responsabilizado e ter que pagar pelo conserto da van. Roberto, um estranho na cidade sem conexões ou apoio, se sentiu oprimido pela injustiça no trabalho. Lembrou-se de como Fernando favorecia certos funcionários, deixando-o com as tarefas mais difíceis e mal remuneradas. Ao se aproximar de outro cruzamento, Roberto decidiu pegar um atalho por um beco, mas de repente, uma mulher grávida apareceu na frente da van. Ela agitava as mãos desesperadamente, como se estivesse prestes a cair, bloqueando seu caminho. Roberto, surpreso e frustrado, murmurou algo. Ele não conseguia entender por que a mulher, arriscando tanto, se jogou na frente do veículo dele. Roberto saiu da van e confrontou a mulher. Você está maluca? Estou prestes a fazer uma entrega importante, meu chefe vai me demitir se eu estiver atrasado. Por que você não usou a passarela? Perguntou ele, enquanto a mulher se sentava na calçada e começava a chorar. Roberto percebeu que tinha sido muito duro com ela. Afinal, ela estava grávida e quem sabe precisava ir a algum lugar com urgência. Sentindo-se culpado por sua reação inicial, ele ofereceu à mulher uma carona. A chuva está ficando mais forte, disse ele, tentando ser gentil. A mulher entrou hesitante no veículo e olhou para Roberto com gratidão. Roberto sentiu um frio, como se tivesse resgatado alguém perigoso. Ele estendeu a mão e se apresentou. Meu nome é Roberto, sou entregador. A resposta dela foi inesperada. Meu nome é Natália, e bem, acabei de sair da prisão. Roberto sentiu um calafrio ainda mais intenso. Natália percebeu o desconforto de Roberto e tentou acalmá-lo. Não se preocupe, minha história é complicada, mas não sou perigosa, disse ela. Roberto, nervoso, respondeu. Claro, entendo que a vida é imprevisível. Aliás, nem sei o que me espera amanhã. Natália colocou a mão no ombro de Roberto e disse calmamente. Não posso prever o futuro, mas sinto que grandes mudanças estão a caminho para você. As palavras de Natália fizeram Roberto pensar em seu chefe, o homem que o subestimava e o tratava injustamente. Ele temia que Fernando pudesse usar qualquer desculpa para demiti-lo, o deixando sem emprego e sem renda. Roberto relembrou sua infância difícil, crescendo nas ruas de sua pequena cidade, onde viveu autossuficiente desde cedo. Ele nunca teve o apoio de uma família e sempre se sentiu sozinho no mundo. Ao olhar para Natália, ele perguntou. Você está no final da gravidez, né? Natália sorriu e respondeu. Sim, já passei do 8º mês. Roberto suspirou e compartilhou. Nunca pensei em ter uma família. Sempre fiquei sozinho e deixei de confiar nas pessoas. Natália olhou para ele com compreensão e disse. A vida sempre nos dá novas oportunidades. Você parece ser uma pessoa incrível, Roberto. Não deixe o passado definir seu futuro. Emocionado com suas palavras, Roberto concordou, pensando que talvez fosse a hora de mudar de vida.
Roberto sempre teve uma afinidade natural com veículos, e aproveitando as oportunidades que surgiram, aprendeu a dirigir. Sabia que essa habilidade seria essencial para sua sobrevivência. Sem muitas opções de carreira, Roberto via a direção como uma maneira de ganhar a vida. Com determinação, ele deixou sua cidade natal e foi para a capital na esperança de encontrar um emprego estável e um lugar para chamar de lar. Depois de uma longa busca, Roberto conseguiu um emprego como entregador, mas seu chefe era um homem difícil e arrogante. Roberto alugou um pequeno apartamento na periferia da cidade, mas as constantes tensões com Fernando o deixaram frustrado. Apesar dos desafios, Roberto estava determinado a provar seu valor e certa vez sugeriu uma melhoria na logística da empresa, o que chamou a atenção do diretor, que elogiou Roberto pela iniciativa. Mas isso só aumentou a antipatia de Fernando por ele. Roberto sabia que Fernando estava esperando uma oportunidade para se vingar, mas continuou trabalhando duro, evitando dar qualquer motivo para reclamações. Enquanto dirigia com Natália, Roberto pensou em seu chefe e na incerteza de seu trabalho. Parou no semáforo e olhou para Natália, perguntando: "Já pensou em nomes para o bebê?", procurando uma conversa mais leve. Natália sorriu. "Ainda estou decidindo, é uma escolha importante." Natália garantiu que pagaria pela carona, mas precisava chegar a um lugar específico. Roberto ouviu com atenção enquanto Natália lhe dava o nome da rua e o número da casa. Pelo retrovisor, ele viu que ela estava procurando algo nos bolsos e logo murmurou: "Não se preocupe, eu não quero nada de você. Eu sei que você está em uma situação difícil. Não é como se eu estivesse acostumado a transportar pessoas. Normalmente só entrego pacotes, mas hoje serei seu motorista." Natália baixou a cabeça, quase sussurrando: "Não posso dizer se é isso que você está pensando. Sim, estive na prisão, mas isso não me torna menos humana ou incapaz de assumir responsabilidades. Vou mostrar que você está errado." Roberto respondeu com um leve sorriso: "Como você quiser, mas eu só irei até o endereço que você mencionou. Tenho outras entregas para fazer." Passaram os próximos 30 minutos em silêncio, com Roberto concentrado na estrada e Natália olhando para os próprios joelhos, os ombros tremendo levemente. Quando finalmente chegaram, Roberto percebeu que o destino de Natália era uma agência bancária. Ele brincou: "Então você vai ao banco agora, espero que não esteja planejando nada arriscado." Natália apenas acenou com a mão e saiu da van. Como prometeu, Roberto não aceitou o dinheiro dela, entendendo sua situação de gravidez e recém-saída da prisão. Quando ela entrou no banco, Roberto observou, meio que esperando alguma confusão. Mas depois de 5 minutos, tudo estava tranquilo. As pessoas entravam e saíam do banco normalmente, sem nenhum sinal de alarme. Roberto, aliviado ao ver que Natália não tinha intenções duvidosas no banco, retomou seu caminho. No entanto, a preocupação logo tomou conta dele. "Agora estou atrasado para a próxima entrega", pensou, batendo no volante. Fernando não vai gostar disso. Quando finalmente chegou ao destino, o cliente recebeu a entrega sem dizer uma palavra, mas seu olhar de desaprovação foi suficiente para Roberto saber que enfrentaria problemas no trabalho. No dia seguinte, ao chegar na empresa, Roberto viu Fernando saindo do escritório com um sorriso malicioso. Havia sempre uma tensão entre eles. Fernando parecia aproveitar todas as oportunidades para dificultar a vida de Roberto. Fernando chamou Roberto para seu escritório. "Preciso falar com você." "E essa cara? Parece que você me odeia", disse Fernando, meio brincando, meio sério. Roberto sabia que nada de bom resultaria daquela conversa. O escritório de Fernando havia mudado. As plantas que antes decoravam o ambiente desapareceram, e uma cadeira velha e desgastada agora ocupava o espaço. "Esta é uma prévia do seu futuro se você continuar chegando atrasado", disse Fernando, apontando para a cadeira. Roberto, tentando manter a calma, respondeu: "Prefiro ficar em pé, obrigado, Fernando." Foi então que Fernando revelou que havia instalado um rastreador via satélite na van de Roberto. "Vi todo o seu trajeto hoje. Você parou várias vezes, até perto de um banco. Não me diga que você foi lá verificar sua conta." Roberto sentiu um calor subindo por seu corpo. Quando ouviu a palavra banco, lembrou-se da piada que havia feito com Natália sobre roubar o banco. "Claro que não." "É ridículo", respondeu Roberto, tentando esconder sua ansiedade. "Você não viu mais nada?" "Não,
Mas o que vi é suficiente para uma conversa séria, disse Fernando, olhando para Roberto. Você está demitido, disse Fernando com um sorriso de satisfação. Roberto virou-se para Fernando. Você não pode fazer isso, sempre aceitei as entregas mais difíceis. Fernando respondeu friamente. Você cruzou meu caminho. Por sua culpa, parei de receber bônus. Você está demitido. Pegue seu pagamento e saia. Roberto saiu do escritório com o coração pesado. Ao sair, pensou em como Natália estava certa sobre as mudanças em sua vida. Ele foi ao departamento financeiro, recebeu o último pagamento e saiu para a rua, sentindo o vento nos cabelos e um vazio no peito. Lembrando do banco, Roberto começou a tremer com o pensamento de que, se Natália tivesse realmente roubado o banco, ele poderia ser envolvido. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, ele caminhou em direção ao ponto de ônibus. Roberto se sentia perdido, sem profissão, sem família e sem direção, lutando para conter as lágrimas. Ele parou perto do ponto de ônibus, onde uma idosa apareceu carregando um saco pesado. Por que a tristeza, jovem? O dia está lindo, disse ela. Mas fui demitido hoje, respondeu Roberto. A idosa piscou e sussurrou. Não se preocupe, algo bom está a caminho. Confuso com as palavras da idosa, que logo desapareceu na esquina, Roberto entrou no ônibus indo para casa. Ele sabia que Juba, sua gatinha, estava esperando por ele. Juba correu em sua direção, esfregando-se em suas pernas. Só você me entende, Juba, disse Roberto, acariciando a gata. Ela ronronou feliz. Ele foi até a cozinha, serviu leite para Juba e ficou olhando pela janela, tentando conter as emoções que o dominavam. De repente, alguém bateu na porta. Surpreso, pois não esperava visitas, Roberto olhou pelo olho mágico. Quem está aí? Perguntou. Sou eu, Sr. Alfredo. Abra, Roberto. Vamos conversar um pouco, respondeu uma voz familiar. Confuso, Roberto abriu a porta. O que há de errado, Sr. Alfredo? Algum problema? Perguntou. O vizinho entrou, dizendo. Vamos secar essa cara, não é dia para tristeza. Desculpe, Sr. Alfredo, disse Roberto, hoje foi um dia difícil, não estou com vontade de conversar. O Sr. Alfredo sorriu e respondeu. Mas Roberto, hoje é um dia especial para mim. Estou comemorando meu aniversário. Não consigo deixar de convidar meu vizinho preferido. Roberto sentiu-se culpado por esquecer. Sinto muito, estava tão preocupado com o trabalho que esqueci tudo. Parabéns pelo seu aniversário, disse. O Sr. Alfredo olhou para Roberto com um olhar perspicaz. Você precisa de companhia, Roberto. Já está na hora de você pensar em ter uma família. Roberto, isso não é justo, você está vivendo sem rumo e nem percebe como o tempo voa. Roberto respondeu com tristeza. Eu entendo, mas acho que não fui feito para ter uma família. Estou sempre trabalhando, e agora, para piorar a situação, fui demitido. Que pena, Roberto, mas não perca a esperança. Vamos para a cozinha, vou preparar algo para você, disse o Sr. Alfredo. Roberto aceitou o convite, e em pouco tempo, montaram uma mesa improvisada para dar continuidade à comemoração do aniversário. Enquanto comiam, o Sr. Alfredo falou sobre a importância de fazer o bem. Às vezes, um pequeno gesto de gentileza pode trazer coisas boas para a sua vida, disse. Roberto pensou na mulher que ajudou na tarde do dia anterior. Ontem ajudei uma mulher grávida que estava sozinha na rua. Ofereci a ela uma carona, ela parecia estar com pressa. Então a deixei no lugar que ela me pediu e continuei com minha vida. O Sr. Alfredo sorriu. Roberto, você se saiu bem. A gentileza sempre volta para nós de alguma forma. Roberto se sentiu um pouco melhor, apreciando a companhia e o conselho do vizinho. Depois do chá com o Sr. Alfredo, que terminou por volta das 11 horas, Roberto voltou para a cozinha. Ele guardou a comida na geladeira, e sem apetite, decidiu se concentrar no que fazer a seguir. Ligando o laptop, começou a pesquisar ofertas de emprego. Os requisitos de experiência e educação que ele não tinha limitavam suas opções. Parecia que seu futuro seria como trabalhador manual, onde não precisava de habilidades especiais. A partir daquele dia, a vida de Roberto tomou um novo rumo.
Ele deixou de ser motorista de entrega para trabalhar ao ar livre, o que o distraiu de pensamentos sombrios. Será que eu vim para a capital para isso? Ele se perguntava. À noite, ele dormia mal, atormentado pela ideia de que sua vida se resumia em trabalho e solidão. 2 semanas depois, ele se adaptou ao novo trabalho, mas a imagem de Natália começou a aparecer com mais frequência em sua mente. Ela estava grávida e provavelmente não queria compartilhar seus problemas. Era melhor não pensar nisso, disse a si mesmo, embora o desejo de vê-la novamente fosse forte. Um dia, enquanto estava indo para casa, Roberto viu uma idosa o cumprimentando. Ele não conseguia acreditar que era a mesma senhora que falou com ele no dia em que foi demitido. Mas num piscar de olhos, ela não estava mais lá. Estou vendo coisas agora, pensou Roberto, decidindo que precisava descansar mais. Quando chegou em casa, cuidou de Juba. Roberto adormeceu no sofá. Pouco depois, Juba começou a miar tristemente, acordando. A gata normalmente calma parecia agitada e assustada. Roberto sentiu um arrepio ao ouvir arranhões na porta. Levantando-se, ele foi em direção à entrada, pensando que poderia ser o Sr. Alfredo. Mas, para sua surpresa, ao abrir a porta viu Natália, vestida com um casaco elegante. Olá Roberto, você se lembra de mim? Perguntou ela com um sorriso. Claro, Natália, você quer entrar? Respondeu Roberto, ainda surpreso. Não me sinto muito bem hoje, disse Natália, entrando no apartamento. Tive muitos problemas recentemente. Pensei que você tinha me esquecido. Foi difícil te encontrar, essa cidade é um lugar grande, disse Natália. Roberto riu, é verdade, mas você parece diferente. Sinto muito por lembrar do seu passado. Não tem problema, respondeu Natália, indo em direção à cozinha. Ainda tenho muito que recuperar, mas o passado não pode ser esquecido, está cheio de manchas escuras. Como assim? Perguntou Roberto, curioso. Estou falando sobre isso, disse Natália, apontando para a barriga. Se você tiver tempo, posso te contar tudo. Claro, disse Roberto, colocando a chaleira no fogão. Você quer comer alguma coisa? Não, conheço um restaurante, vamos para lá, respondeu Natália. Roberto ficou surpreso. Como você mudou tanto? Onde conseguiu o dinheiro para o restaurante? Natália sorriu. É uma longa história. Espero que não ache que eu roubei o banco. Roberto olhou para as roupas elegantes de Natália, ainda tentando entender a situação. Natália riu levemente, tocando a mão de Roberto. Não precisei roubar o banco, apenas recuperei o que era meu por direito. Roberto sentiu um silêncio constrangedor. As palavras de Natália soavam como se ela tivesse cometido um assalto e ele temia que ela confessasse algo ilegal. Mas sabia que, grávida e sozinha, seria quase impossível para ela realizar tal façanha. Para aliviar a tensão e entender melhor sua situação, Roberto perguntou com cuidado. Espero que você não tenha feito nada contra a lei. O que aconteceu para você ser presa? Natália tomou um gole de chá antes de começar a contar. É uma longa história. Engravidei do diretor da prisão onde estava. Roberto quase engasgou de surpresa. Sério? Sim. Foi a única maneira que encontrei de tentar sair mais cedo. Descobri que estava grávida de gêmeos durante um ultrassom. Roberto ouviu atentamente, tentando entender a complexidade da situação. É a primeira vez que ouço algo assim. Mas por que você fez isso? Perguntou Roberto, preocupado. Natália parecia triste com a pergunta. Eu não tinha escolha, era minha única chance de liberdade e vingança. Então foi um plano calculado. Roberto ficou surpreso com a revelação. Não julgue sem saber tudo, respondeu Natália, deixe-eu continuar. Natália enfrentou adversidades inesperadas agravadas pela decisão de seu pai, falecido há 1 ano, de se casar novamente. Sua mãe havia morrido há 5 anos, e surpreendentemente, seu pai se apaixonou novamente. Embora tenha aceitado com relutância a decisão do pai, reconhecendo que ele era livre para tomar suas próprias decisões, Natália viu como seu pai estava cegamente apaixonado, ignorando tudo ao seu redor. A situação começou a mudar quando o filho da nova esposa chegou. Esta mulher convenceu o pai de Natália a acolher o menino, e eventualmente, a se casar com ela. O casamento foi uma celebração extravagante no centro da cidade.
Tomando uma xícara de chá, Natália interrompeu a história. Espere, seu pai realmente não percebeu as intenções dela? Pelo que você está dizendo, ele tinha cerca de 60 anos. É difícil de acreditar que alguém daquela idade seria tão ingênuo. Mas é verdade. Ele foi atraído pelo charme feminino e isso o levou a um segundo casamento apressado. Tentei avisá-lo, mas ele estava determinado, escolheu o que achou melhor, mas foi um erro, Natália contou. Com um olhar pensativo, Roberto continuou ouvindo enquanto Natália retomava sua história. A verdadeira reviravolta ocorreu quando fui injustamente acusada e presa. Foi Lucas, o filho rebelde da esposa do meu pai, que conspirou contra mim. Eles me causaram muitos problemas, disse Natália com um suspiro de desgosto. Após desabafar sobre sua injusta prisão, Natália revelou a Roberto como conseguiu provar sua inocência e recuperar seus bens. Eu quero te agradecer pelo que você fez por mim. Se não fosse por aquela carona, eu não teria chegado a tempo de resolver o problema e de recuperar meus bens, Natália disse. Não, Adik, só fiz o que achei que era correto, Roberto respondeu, com sinceridade. Depois disso, Natália o convidou para comer em um restaurante, dizendo que era por conta dela. Lá, ela fez uma surpresa para ele. O recompensou financeiramente. A princípio, Roberto negou, mas Natália insistiu. Por fim, ela se despediu dele e disse que seguiria sua vida feliz. Estou quase conseguindo colocar aqueles 2 golpistas na prisão, minha vida tomou rumo novamente, muito obrigada, Natália agradeceu, indo embora. Então, Roberto se lembrou das palavras do Sr. Alfredo. Roberto, você se saiu bem. A gentileza sempre volta para nós de alguma forma. Você também acredita que, cedo ou tarde, gentilezas geram bons frutos para nós? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.